cumprimento todas as pessoas que nos acompanham, Vossa Excelência, senhor presidente, colegas deputados aqui presentes, os funcionários da casa. Eu queria destacar alguns temas. O primeiro deles é o Corujão, que a Secretaria da Saúde está desenvolvendo aqui em São Paulo. Eu não vou fazer críticas, eu vou tecer considerações. Por óbvio, é bom que a população tenha acesso a exames, que a população possa fazer diagnósticos, que a população seja vista, mas existem alguns ajustes que eu entendo respeitosamente que precisam ser feitos. Quando o atual governador é prefeito, ele já executou esse projeto do Corujão, que se baseava em utilizar os laboratórios, sobretudo no período noturno, para que as pessoas pudessem fazer os seus exames de rotina, mamografias, radiografias, tomografias e assim por diante. Qual foi, vamos dizer assim, o ponto problemático desse programa quando o governador era prefeito? A pessoa realmente fazia o exame, isso é verdade. No entanto, a fila para essa pessoa mostrar o seu exame, muitas vezes levava 6 meses. E o que acontecia? O exame perdia a validade ou a confiabilidade. Explico. Não porque exames tenham data de validade, não porque os exames eram mal feitos, não é isso. Mas porque, dependendo do diagnóstico, alguns dias fazem diferença. Então, quando a pessoa tem diagnóstico de um câncer de mama, por exemplo, a passagem de 1 mês, de 60 dias, faz diferença para o tamanho do tumor, para a definição da terapêutica que vai ser adotada. Então, naquele momento, a maior dificuldade era essa pessoa com o exame na mão ter para quem mostrar. E eu lembro que quando eu tomei posse, ainda integrante da Comissão de Saúde, eu sugeri aos colegas na comissão, e depois realizei aqui na casa uma audiência pública sobre telemedicina, eu sugeri que, uma vez que o Corujão era um programa da prefeitura, que os exames fossem vistos, vamos dizer assim, de maneira automática, por uma comitiva, por um grupo de médicos, e esses médicos já poderiam ter contato com os pacientes, fazendo uma espécie de triagem. Por exemplo, um número grande de mulheres faria a mamografia no tal Corujão, como fizeram na época. Se uma comitiva, obviamente com obrigatoriedade de guardar sigilo, estiver autorizada a já analisar esses exames, entrar em contato com as mulheres que tiveram os diagnósticos, vamos dizer assim, neutros, não houve nenhum resultado significativo, dissessem para essas mulheres: senhoras, as senhoras não têm nódulos, não têm indício de tumores, não têm necessidade de fazer punção nem biópsia, as senhoras podem voltar aos seus médicos daqui 1 ano, daqui 6 meses, ou as senhoras não têm pressa para serem vistas. Por outro lado, aquelas mulheres em cujos seios fossem diagnosticados, achados duvidosos, seriam encaixadas de maneira mais rápida, quase automática, para uma verificação mais detalhada e adoção das medidas necessárias. Então, eu fiz essa proposta em audiência pública, conversei com o secretário da Saúde, na época era doutor, acho que German, e também na Comissão de Saúde. Qual foi a devolutiva que eu recebi? Aqui eu não estou fazendo crítica, eu estou só relatando. A devolutiva foi a seguinte, que isso seria antiético,
porque a análise de um exame, ela não é objetiva. Que a análise do exame, ela está relacionada... Vossa Excelência me concede 2 minutos. Ela está relacionada ao conjunto, né, dos sintomas, do que a pessoa vai falar, do exame propriamente. Então, que todas aquelas pessoas que passaram por exames deveriam voltar em médicos, para que estes médicos olhassem os resultados e dessem o diagnóstico. Eu não tenho condições de dizer se isso está certo ou se está errado. Né? Encontrei muitos médicos que vão nesse sentido, que foi o sentido da secretaria, oposto ao que eu propus, mas também encontrei médicos que concordaram comigo, inclusive médicos com experiência em gestão pública, médicas. Pois bem, por que eu volto nesse tema? Porque agora a Secretaria da Saúde, vamos dizer assim, trouxe de volta o tal programa do Corujão. E por uma coincidência, né, eu estava visitando uma Santa Casa e o provedor dessa Santa Casa estava preocupado com esse programa. Eu não tinha conversado com esse provedor, nada do que eu estou falando aqui para os senhores, nada do que eu levantei na Comissão de Saúde, mas foi uma coincidência. E ele trouxe para a nossa reunião as mesmas preocupações que eu levantei lá atrás. Ele disse assim: doutora Janaína, se eles fazem esse monte de exame, eles vão andar com a fila dos exames. Só que é o seguinte, até essa pessoa passar no especialista, para o especialista determinar, nos casos necessários, uma biópsia, e essa pessoa, se for necessária uma intervenção cirúrgica, entrar na fila do procedimento, nós já temos aí, no mínimo, 6 meses. E os exames, sobretudo quando se trata de câncer, 3 meses depois, já precisam ser refeitos. Ele falou, então, quando o caso chega aqui para mim, eu tenho que refazer tudo aqui dentro. Além da doença ter agravado, tem a questão dos custos, porque o Estado gasta para fazer os exames, a pessoa fica sem a efetividade do tratamento, e quando vai fazer o procedimento, né, tem que refazer os exames todos de novo. Então, é no mínimo um duplo gasto. Eu trago essa reflexão aqui a público, né, para pedir à Secretaria de Saúde que avalie, e eu não estou falando aqui de furar fila, de desconsiderar a fila do CROSS, não é nada disso, mas que se monte uma comitiva para acompanhar esses tais exames, para fazer uma triagem e de imediato encaminhar as pessoas com diagnóstico que implique intervenções cirúrgicas. Primeiro, pela saúde das pessoas propriamente. E, em segundo lugar, para que nós possamos economizar os recursos públicos, não com o fim de poupar, mas com o fim de aplicar de maneira mais efetiva na própria saúde da população. Muito obrigada, senhora presidente.